Olá, minha gente, tudo bem? Como é que vai? A paz e graça de Deus reine na sua vida, na sua casa, na sua família. Tudo bem? Aqui é o nosso canal, o canal do YouTube, Edilson de Castro, trazendo aqui mais um pouco da palavra de Deus, um pouquinho de conhecimento para Deus abençoar a sua vida, a sua família e toda a sua casa, tá? Seja muito bem-vindo. Você que está chegando aqui no nosso canal e nos agraciando, né? Com sua visita, para nós é uma satisfação muito grande. Lembrando, gente, que a gente também tem outras redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Lá no Instagram nós temos live todos os dias ao vivo, a partir do meio-dia, 7 da noite e meia-noite. Aquela palavra rápida, aquela oração abençoada, para Deus abençoar o restante da sua noite e um novo dia que se inicia, tá bom? Aqui nós também trazemos uma palavra amiga, um aconselhamento, também trazemos aqui estudos, debates também, e para Deus abençoar sempre a sua alma, a sua vida de uma maneira toda especial. Hoje nós estávamos justamente divulgando nas redes sociais que nós traríamos aqui uma mensagem a respeito sobre ansiedade. Ansiedade, um dos grandes problemas do mundo hoje, um dos grandes problemas da humanidade. E nós hoje trouxemos aqui um pouquinho do assunto sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade e também as suas formas que acabam acarretando e destruindo a vida de muitas pessoas. Então hoje o assunto é justamente sobre isso. E como base, claro, a gente usa sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus é justamente a base para nós trazermos o assunto. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, a busca do ser humano nessa vida é por uma única coisa: ser feliz. O problema é que na busca por essa felicidade, nos deparamos com este outro problema, a ansiedade. E a ansiedade, ela é um mal. A ansiedade desequilibrada, ela acarreta males para a vida do ser humano. A ansiedade, ela arranca muitas coisas do nosso ser, principalmente a racionalidade e a tranquilidade. A felicidade faz com que a gente se torne também oscilantes. Mas aí vem uma pergunta: o que é ansiedade? A ansiedade em si, ou o conceito da palavra ansiedade, na verdade é um grande mal-estar. E esse grande mal-estar, ele tanto pode ser físico quanto psíquico. Esse grande mal-estar, ele pode ser tanto no corpo quanto na mente. E pode gerar outros problemas. A partir do momento que nós nos tornamos uma pessoa muito ansiosa e vamos desequilibrando isso, vai gerando outras dificuldades, como a aflição, a agonia, a impaciência. Tudo isso vai acarretando problemas, vai gerando dificuldades, com que o ser humano se torne um ser que não consiga mais ter paz, que não consiga mais viver. Tudo isso acarretado por causa da ansiedade. A ansiedade vai gerando isso, aflição, agonia, impaciência. E alguém pode indagar: será que eu tenho isso? Será que eu estou com síndrome da ansiedade? Será que eu estou com a patologia da ansiedade? Bom, é o que nós vamos ver aqui um pouquinho. A ansiedade, ela acarreta essas coisas. Quais seriam os sintomas da ansiedade? Bom, para a gente entender um pouco sobre os sintomas da ansiedade, é bom nós entendermos um pouco a origem do nome. Por exemplo, no latim, anxietas, ou anxietas, de anxious, é perturbado. Essa palavra deriva do latim. Anxietas, de anxious, perturbado, ou seja, pouco à vontade, apertar, sufocar. Os sintomas da ansiedade, ela é variada. Sintomas como suar frio, tremer, gaguejar, insônia, uma tensão muscular, dores, espasmos. Tudo isso
São sintomas que a ansiedade começa a acarretar na vida do ser humano, que está completamente desequilibrado. O suar frio, de repente você está suando, mas não está aquele calor. Está um vento frio e de repente você suando, sintomas de uma ansiedade. O tremer, do nada você começa a tremer, sintomas da ansiedade. Pessoas que não conseguem falar palavras bem legíveis e do nada começa a gaguejar. A insônia também, a perca do sono, a tensão muscular. De repente você se deita e fica com aqueles espasmos no corpo. Tudo isso são coisas que a ansiedade acarreta. Todos os sentimentos ruins ficam à flor da pele. A ansiedade ela é um problema. Entenda, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem do transtorno. Agora entenda, eu não estou falando de uma ansiedade normal. Eu estou falando do transtorno de ansiedade ou da ansiedade. Não confunda ansiedade comum que todo ser humano tem com o transtorno da ansiedade, que é uma patologia. A ansiedade comum é benéfica à vida do ser humano. A ansiedade é uma emoção humana e ela é normal à vida de qualquer ser. É necessária a ansiedade na vida do ser humano, até por uma questão de sobrevivência, pois ele pode ou ela pode nos livrar de certas ameaças da vida. Então a ansiedade em si, ela é uma emoção completamente normal na vida do ser humano. Todo ser humano tem ansiedade. Agora, vou repetir, não confunda essa ansiedade normal que todo ser humano tem com um transtorno da ansiedade, que é uma patologia, que é uma doença. Tá? Você quer um exemplo, por exemplo, de uma vida de uma ansiedade normal? De repente você vai num zoológico e de repente, Deus o guarde, um leão, um animal feroz se solta. Né? E você acaba ficando ansioso. E essa ansiedade por ver aquele animal vindo de encontro a você faz com que você tenha impulsos de fugir. Porque se você não fugir, você morre. Então essa ansiedade normal, de certa forma, ela gera até um sentido de sobrevivência na nossa vida. Anormal. Agora, quem tem um transtorno, a patologia, não. A questão é quando essa ansiedade sai do controle, vira, como eu falei, uma patologia. Patologia vem de patos, né, no grego, que significa sofrimento, e logia, que significa a ciência, o estudo dessa doença. Não é? Então, a ansiedade ou transtorno dela que é o problema. Aí você me pergunta, irmão, então o que é que causa essa ansiedade? Como é que começa tudo isso? Ela se inicia como? Olha, é muito comum as pessoas apontarem uma só causa. Isso aí é comum. Porém, a ciência atual rebate isso. Tem muita gente que às vezes quer conceituar num momento só que a pessoa está ansiosa por tal coisa e não é dessa maneira. A ciência rebate. Hoje são vários fatores de risco com relação a uma pessoa ter esse transtorno de ansiedade. Por exemplo, biologicamente falando, a genética. Geralmente o ser humano ele é um ser ansioso e traz o transtorno da ansiedade desde o nascimento. É uma questão genética, nasceu assim, são fatores genéticos. Isso é a ciência que prova, ou seja, estruturas e químicas no cérebro, químicas com relação a medicações. Tem pessoas que podem nascer já com transtorno de ansiedade, porque é uma questão genética, mas tem pessoas que podem adquirir esse transtorno no decorrer da sua trajetória de vida, devido a alguns tipos de medicação química que ele acaba tomando. E de repente, do nada, vem o estalo e ele fica com esse transtorno de ansiedade. Então pode ser uma questão genética, de estrutura, nos cromossomos. A pessoa nasce daquela forma, cresce daquele jeito,
porque é um fator biológico, é um fator genético. O segundo fator, uma história de vida. Filhos não aprendem o que se fala. Filhos aprendem o que se vê. Os pais são modelo. Então pode ser uma questão de história de vida. A pessoa acaba se tornando ansiosa porque está convivendo dentro de uma família que tem regras rígidas, muito rígido, muito cobrado, privações de lazer. A pessoa acaba se tornando ansioso porque além dele ser cobrado demais dentro de casa, uma rigidez sobre ele, ainda é privado de ter lazer, de se divertir, de passear. Uma pessoa que vive assim acaba trazendo um transtorno para a sua vida. Aqueles outros pais que criam filho com punição e recompensa. Se você fizer isso, eu lhe dou isso. Se você fizer aquilo, você ganha isso. E isso vai gerando uma expectativa emocional na vida de quem recebe tal informação, que ele acaba adquirindo um transtorno. E esse transtorno pode ser o transtorno de ansiedade. Dificuldades na escola, o bullying, por exemplo, na escola, as piadas, as brincadeiras, os apelidos. Isso cria na mentalidade de certas pessoas, principalmente em crianças em fase de crescimento, um transtorno na sua vida, que tem crianças que não querem nem para o colégio ir. Porque sabe que lá vão debochar dela, vão sorrir dela, vão contar piadas sobre o nome dela, sobre o jeito dela, sobre as características dela. E isso vai gerando um transtorno emocional muito forte, ao ponto de que quando a pessoa se torna adulto, está doente. E às vezes pode acontecer até quando criança ainda. Entende? Então tem esses fatores biológicos, história de vida, o ambiente aonde se vive, redes sociais, excessivo, trabalhos em excesso. Pessoas adultas adquirem um transtorno de ansiedade e de um desequilíbrio emocional tão forte, porque dentro do trabalho é tanta coisa para se fazer, é tanto excesso de informação e de cobranças, que de repente a pessoa se torna uma pessoa ansiosa, desequilibrada. Pessoas que, por exemplo, trabalham num setor financeiro, pessoas que trabalham num banco, são exigidas e cobradas constantemente para não errar. E de repente, do nada, adquire um transtorno, um desequilíbrio, uma insegurança. Pessoas que lidam com muita gente, com o público diariamente, é um pedindo uma coisa, outro reclamando de outra, outro buscando uma informação, e você se preocupando e tem que resolver, e tem que fazer, e eu tenho que crescer, e eu tenho... Isso, meu, é um problema. É um problema. A pessoa, querendo ou não, acaba ficando completamente desequilibrada. E o transtorno emocional começa a invadir a sua alma, a sua vida, que daqui a pouco a pessoa enlouquece mesmo. De tanta cobrança, de tantas exigências. E a pessoa fica preocupada, ansiosa de como é que vai resolver aquilo. Dificuldades financeiras são outro problema. Dificuldades no relacionamento conjugal, familiar, entre amigos. Então veja que a ansiedade, ela tem vários fatores de risco. Tem pessoas que estão passando um problema de ansiedade e já chegam os médicos, os doutores da vida e já definem. É por isso? Não. Não é assim. É necessário ser pesquisado, ser estudado, ser trabalhado, porque o transtorno da ansiedade, que é uma patologia, tem vários fatores de risco de como pode se perceber como tudo isso começou. Pode ser biológico, pode ser uma história de vida, pode ser uma questão ambiental, da casa, do trabalho, pode estar passando alguma dificuldade financeira, pode estar passando algum problema com a família, no casamento, com os amigos. Tudo isso, se não tivermos um equilíbrio, podemos sofrer por esses transtornos. A ansiedade é uma soma de tudo isso. E nós precisamos ver ou rever, seja com um profissional, ou até na família,
aonde se inicia ou se iniciou todo esse processo. Entende? Você pode me perguntar, e qual é a diferença da ansiedade comum e da ansiedade patológica? Como é que eu consigo diferenciar a ansiedade normal e aquela ansiedade que é um transtorno, uma patologia? Qual é a diferença? Queridos, a diferença é pouca. Porém, uma tem prejuízo e, evidentemente, a outra não. A diferença entre uma e outra é pouquíssimas. Porém, uma vai trazer o prejuízo e a outra não. Por exemplo, tem uma que traz um prejuízo funcional. O transtorno traz um prejuízo funcional. Não estou entendendo. A incapacitação. Vou trocar num linguajar mais claro. Não consigo falar em público. Isso aqui não é normal. Né? Porque a pessoa normal, ela pode até ficar ansiosa, mas ela fala. A pessoa normal, ela pode até sentir um anseio, algo que incomode ela para viajar, mas ela acaba viajando. A pessoa normal. Já a pessoa com um transtorno de ansiedade, ela tem uma incapacitação, ela tem um prejuízo funcional. Ela não fala em público de jeito nenhum, porque ela treme, ela gagueja, ela sua, ela não consegue sair do canto. Veja que a normal tem a mesma coisa, mas faz. Já que tem um transtorno, o transtorno ela tem esse prejuízo funcional, ela tem incapacitação, ela não consegue de jeito nenhum. Tem pessoas que ficam ansiosas para viajar. E amanhã eu vou viajar, no final de semana eu vou viajar, eu vou arrumar a bagagem, está ansioso, e vai. Mas o ansioso que tem um transtorno, não sai nem na porta. Não tem a capacidade de ir. O patológico nem sai. Já tem outras pessoas que não têm um prejuízo funcional, mas têm um sofrimento excessivo. Todo ser humano normal, ansioso, ele passa um sofrimento. Tem tristezas, tem angústia. Já o que tem a patologia, o transtorno de ansiedade, é o chamado morrer antes da véspera. Você conhece gente assim? É o que sofre por antecipação. Está sentindo alguma coisa, ele já está comprando um caixão. Se viu alguma coisa, ele já está dizendo que é para a morte. Todos nós temos um pouco disso, mas o patológico, ele é excessivo. O que tem ansiedade normal pode até dizer assim, rapaz, estou sentindo alguma coisa, será que é algum problema maior? Não, acho que não, mas eu vou no médico ver, pronto. Mas o excessivo não, rapaz, eu estou com um problema, eu estou morrendo, eu vou morrer, eu vou me acabar. Ele é excessivo, não dorme, não come. Você está entendendo? Então a diferença de ansiedade comum para patológica não tem muita coisa, porém a gente vai se apercebendo e vendo nesses detalhes que existe aí um transtorno, algo diferente do normal. E é esse algo diferente do normal que a gente tem que ter cuidado. Entende? Tem vários tipos de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade generalizada. A pessoa que se preocupa com tudo, que perde o equilíbrio com tudo. Sabe? Essa aí é chamada de transtorno de ansiedade generalizada. Alguns profissionais até dizem que se a pessoa passa pelo menos uns 3 a 4 meses agindo assim, é uma patologia até grave, porque ele generaliza tudo. É chamado ansiedade generalizada. Para ele tudo é ruim, tudo é mal, tudo não presta, tudo vai acabar, tudo eu estou morrendo. Tudo não consegue, tudo é ruim, tudo generalizado. Tem outro tipo de ansiedade, ansiedade social. É aquele tipo de pessoa que não tem interação com outros.
Pode ser pessoas estranhas ou até da própria família. Chega visitas na tua casa, ele se esconde no quarto. Chega pessoas da própria família na tua casa, ele não interage com ninguém, permanece isolado. É chamado de ansiedade social. Esse tipo de pessoa vive no mundo deles ou delas. Não interage com ninguém, não conversa com ninguém. E quer um conselho? Cuidado com parentes que vivem isolados dentro de quarto. Cuidado. Porque ele não tem essa interação social, ele não interage, ele não conversa, ele não ri, ele não brinca, ele não se diverte, a vida dele é o mundo dele, é isolado, é sozinho, é fechado. Tome cuidado com essas pessoas. Cuidado que eu digo é com elas mesmas, em relação do que elas podem fazer consigo. Porque estão dentro de um mundo, sabe, chamado mundo de Bob. Tem um desenho, o mundo de Bob, que vivia no seu próprio mundo, ele idealizava as coisas, ele imaginava as coisas, mas a realidade da vida não chegava nem perto daquilo que ele mesmo pensava. Então tome cuidado principalmente com seus filhos. Pessoas isoladas demais, trancadas no seu próprio mundo, dentro do seu quarto, constantemente, direto. Tome cuidado, é chamado de ansiedade social. Tem um terceiro tipo de ansiedade, transtorno de ansiedade. É o que nós estamos comentando aqui, está relacionado a síndromes, como de fobia, que é o medo, um estresse excessivo, a obsessões. E essa obsessão ela pode ser exagerada, aumenta tudo. O obsessivo ele é um ser inquieto. Ele é um ser incomodado constantemente. Ainda tem mais, os transtornos de ansiedade podem gerar distúrbios. Ou toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquele tipo de pessoa que para sair de casa, ela tem que apagar a luz 3 vezes, acender 3 vezes, eu tenho que girar assim, eu tenho que deixar a chinela desse jeito, o tapete não pode ficar dessa forma, e eu tenho que lavar a mão, e eu tenho... Isso aí é um transtorno obsessivo, é um distúrbio que é dado como transtorno de ansiedade. Sem contar as fobias, o medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de luz apagada, eu tenho medo de luz acesa, eu tenho medo da porta fechada, eu tenho medo da porta aberta, eu tenho medo e medo e medo e medo. E as fobias. O transtorno da ansiedade está relacionado a essas síndromes que vai tomando de conta da vida e da alma e da mente do ser humano ao ponto de chegar no estresse excessivo, o pânico, o surtar. Outro tipo de ansiedade, crise de ansiedade. E esta crise gerada também pelo transtorno da ansiedade, que é o estresse excessivo, faz com que a gente tenha crise de ansiedade, sintomas físicos, que vai atingindo o quê? O próprio corpo agora. Boca seca, atropela a fala, os pés começam a gelar, começa a dar ataque cardíaco, falta de ar, cansaço, dores nas costas, dores nas articulações. Isso tudo é uma crise que a ansiedade chega e de repente você não se apercebe e está sentindo sintomas físicos, mas é a crise que está chegando. Tudo isso por causa de um transtorno da ansiedade que está fazendo com que crises atinjam o teu corpo. Ataques de ansiedade. Existe, é outro tipo, que são as crises existenciais. E aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê? Será que sou louco? É o que vem na cabeça. Por que eu sou assim? Eu nasci assim por quê? Para que eu existo? É chamado de ataques de ansiedade. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno da ansiedade, estresse excessivo, obsessões, distúrbios, e começa a vir a crise de ansiedade que vai atingindo os sintomas físicos. Daqui a pouco vem para ataque da ansiedade, que são as crises existenciais, e aqui é muito perigoso porque, se não tratado, pode levar a suicídio.
Porque essas crises ou ataques de ansiedade começam a vir crises existenciais e indagações. Por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu nasci? Por que que... Entendeu? Tome muito cuidado com isso. Essas perguntas, essas indagações são perigosas. Principalmente de uma mente que está cheia, envolvida por tipos de pensamento e pensamentos de derrota, de tristeza, de agonia, de amargura. E acaba vindo esses pensamentos, essas crises, fazendo com que a gente não pense mais em nada, acha que tudo acabou, que tudo está destruído. Como eu falei, eu estou passando aqui por cima o comentário, mas procurando ter um linguajar bem claro, com indagações e respostas, até para que você que está assistindo entenda melhor. Uma pessoa com ansiedade tem um risco maior de sofrer outros transtornos? Vou repetir, uma pessoa com ansiedade tem um risco maior de sofrer com outros transtornos? O transtorno da ansiedade são crônicos. São crônicos, e sem tratamento. Podem acabar evoluindo. Vou repetir, o transtorno da ansiedade são crônicos e sem tratamento podem evoluir. Podem evoluir. E a evolução do transtorno da ansiedade sem o tratamento, o mais comum da evolução é para a depressão. É comum a depressão ocorrer entre 40% e 60% de pessoas que têm o transtorno da ansiedade. Então, o transtorno da ansiedade não tratado, ele pode evoluir. E a evolução geralmente é para onde? Para a depressão. É comum a depressão ocorrer entre 40% a 60% de pessoas que têm o transtorno da ansiedade. E acaba gerando outras sequelas comuns do transtorno. Às vezes a pessoa tem sequela do transtorno e acaba, por exemplo, abusando do álcool, bebendo demais. Tem outra sequela, abuso de substâncias relaxantes. Tem pessoas que às vezes estão usando uma substância para relaxar, mas ela está com tantas sequelas de tantos problemas que ela acaba exagerando até nesse tipo de medicação, de substâncias para relaxar. E a química que neles existem é perigoso, porque acaba acarretando outros problemas. Aceleração cardíaca, o sangue bombeia mais rápido, porque toda medicação tem horários para ser cumprido. Mas a pessoa está com tanto problema, com tanta sequela daquele transtorno, que um comprimido parece que não, já resolve mais, e ela vai e fica ansiosa até nisso, e fica tomando a medicação que tem o horário para ser tomado, é um relaxante, ela vai abusando, e aquilo vai gerando outros problemas no teu corpo. Entende? Um conselho que eu sempre dou é que toda medicação passada por um profissional, você tem que perguntar ao profissional quais são os efeitos colaterais daquela medicação. Porque de repente você está tomando a medicação para resolver um problema e está dando sequela em outra coisa. E de repente você está sentindo outra coisa e já fica ansioso pensando que já... E às vezes não é nada lá, é apenas consequência de uma medicação. Entende isso? No muito, um conselho que eu dou é qualquer medicação que você compre, procure ler a bula. E quando você lê a bula daquela medicação, busque o profissional e pergunte a ele se aqueles efeitos vão começar a ocorrer com você, até para você ficar mais tranquilo. Você está tomando medicação para resolver o problema e de repente se sentir outra coisa e outra parte do corpo, você já fica tranquilo. Não, isso aqui é da medicação. Eu tirar a medicação, isso aqui para. Entendeu? O que devo fazer para sair do transtorno da ansiedade?
O que é que a pessoa tem que fazer para sair desse transtorno? Entenda, eu não estou falando de ansiedade, estou falando de uma patologia, de uma doença, de um transtorno. O que é que se faz, pastor? O mais importante é buscar informação. O mais importante é você procurar se informar a respeito do problema. Para quê? Para saber se realmente o que você sente bate com a informação que você buscou. Então, quando você acha que está com ansiedade ou com transtorno de ansiedade, busque informação. Para quê? Para saber que se as sensações que você está sentindo está batendo com aquilo que você procurou se informar. Bateu? Está próximo ali? Está igual? Qual é o conselho agora? Começar um tratamento. E como é que é o tratamento para a ansiedade? O tratamento mais usual para a ansiedade são os psicólogos, são as sensações ou sessões terapêuticas que esses psicólogos vão fazer. E essas sessões terapêuticas, ela pode ser tanto individual ou em grupo, tá? Então, você busca a ajuda de um profissional, um psicólogo, por exemplo, e ele vai começar a fazer sessões terapêuticas. Se for o caso da observação do profissional com relação àquilo que ele está enxergando em você, ele pode, se for algo muito grave, muito excessivo, ele pode te indicar um outro profissional, que é o psiquiatra. Que aí o psiquiatra ele já não entraria só com a terapia, mas ele também entraria com medicações especiais, antidepressivo, anticompulsivo, com doses baixas, claro, no início, unindo com a psicoterapia, que vai ajudando o ser humano a conviver ou se libertar desse transtorno. Tem uns que conseguem se libertar disso tudo. Tomavam medicação, deixou de tumor, fazia terapia, hoje não faz mais. Mas outros indivíduos não conseguem. Só conseguem sobreviver e viver assim, com terapia, em grupo ou individual, tomando ansiolítico, antidepressivo, para ver se controla essa ansiedade. Mas você consegue viver uma vida normal. Porque essas medicações são especiais no sentido de que pode ser uma dose alta, pode ser uma dose baixa, pode ser uma dose média. Depende muito de como o profissional está avaliando a sua situação. E claro, tudo também requer e exige um pouco do seu esforço. Não faltar as terapias, não faltar ali as marcações de compromisso do profissional com você. Entende isso? Então você pode ter uma vida normal e quem sabe mais lá na frente se libertar disso tudo. Acabar com isso tudo, tanto de medicação quanto de terapia. Mas um conselho que eu sempre dou, terapia é sempre bom. Você desenvolve muita coisa. Você coloca para fora muita coisa. Entendeu? Então como é que é o tratamento para ansiedade? Mais uma vez, o tratamento é procurar profissionais como psicólogos, psiquiatra. Geralmente a gente procura logo um psicólogo, porque o psicólogo tem uma avaliação de todo o processo, ele vai trabalhar com a terapia e se ele vê que o negócio está muito alto, aí ele aconselha um psiquiatra, porque aí o psiquiatra vai trabalhar com medicação e vai trabalhar com a psicoterapia, e aí já dá uma melhorada muito grande. Né? Essas medicações elas não podem gerar dependência em si, porque são medicações para lhe ajudar, não entrar em excesso, porque como eu falei, entrando em excesso dessas medicações pode ser até prejudicial para a sua vida. Alguém pergunta aqui, ansiedade tem cura? Olha, irmão, como esse canal é um canal cristão, onde a nossa base é a palavra, não é? Eu também não vou ser irresponsável aqui de falar algumas coisas e de repente aparecer um comentário aí embaixo. Rapaz, esse irmão está falando tanta bobagem aí.
mas eu falo de um sentido de uma mentalidade cristã, né? De uma mentalidade cristã baseada na palavra. Na essência somos iguais, na diferença nos respeitamos. Isso aqui é uma questão de crença, tá? Ansiedade tem cura? No sentido humano, não. Tem tratamento. Por quê? Porque o transtorno da ansiedade, ele é crônico. Crônico é de longa duração. Crônico é tratável. Pode ser que você até se cure. Não tome mais nada, não faça mais terapia. Mas no sentido humano, o transtorno, que é uma patologia, não tem cura, tem um tratamento, porque é um negócio longo. Agora, no sentido espiritual, que esse canal aqui é baseado na palavra de Deus, e o texto que nós lemos lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No sentido bíblico da palavra, a ansiedade ela tem cura. Quando a gente lança sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, ele cuida de nós. Entende? Mateus, capítulo de número 6, a partir dos versos 25 e 34. Mateus, capítulo de número 6, verso 25 ao 34. Vamos ver aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a aves, erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você viu quantas vezes ele disse aqui, não se preocupem? Não se preocupem, a ansiedade é uma preocupação. E o transtorno dela é o abuso excessivo dessa preocupação. E Deus está dizendo aqui constantemente, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. E o texto base, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não se preocupa. Não se preocupe. Filipenses 4, versos 6 e 7, vou ler só esse, claro que tem mais textos aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ver aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa ansiedade excessiva que nós colocamos na nossa vida é o que nos faz andarmos preocupados ao ponto de ficar com medo.
E olha o que a palavra está dizendo. Não andeis ansioso por coisa alguma. Se preocupa não. Deixa que Deus vai trabalhar. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus está agindo. Deixa que Deus vai operar. Provérbios capítulo 12 e o verso 25, só vou ler esse, tá? Provérbios, capítulo de número 12. Vamos ver aqui, Provérbios, capítulo de número 12. E o verso é o 25. Vamos ver aqui. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vou repetir. O coração ansioso, olha aí, o transtorno deprime, isso aqui é um transtorno, deprime, angustia, gerador, deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Veja que Deus está falando aqui na sua palavra que a ansiedade tem cura, com a palavra boa, com a mensagem que venha fluir ao coração da pessoa, ao ponto dela se sentir bem e se segurar naquilo. Porventura a terapia de um profissional não é isso? Você desabafando e falando, e o profissional vai te dar algumas orientações, e se você segurar aquela palavra boa, o que é que acontece? Você começa a mudar. Você começa a ter diferença na vida. Tem outras perguntas aqui. Existe medicação natural contra a ansiedade? Sim. Sim. Existe medicação natural? Sim, natural. Por exemplo, um suco de maracujá, um chá de camomila, um chá da raiz de valeriana. Tudo isso é bom? Sim. O natural, cientificamente, eles atuam no cérebro, aumentando os níveis de GABA. O importante neurotransmissor. Eles aumentam o nível do GABA, que é um neurotransmissor, e regula a atividade cerebral, que vai diminuir a ansiedade. Então esses, digamos assim, medicações, né, que não é medicação, é algo natural, ajuda os neurotransmissores do cérebro, vai baixando essa atividade, ou regulando essa atividade cerebral, que vai diminuir então a ansiedade. Um suco de maracujá, um chá de camomila, um chazinho de raiz de valeriana, e vai diminuindo essa atividade cerebral ao ponto da ansiedade baixar. Um banho morno ajuda, né? Porque ajuda a baixar também o nível corporal do cérebro, da aceleração cardíaca. Uma interação de grupo, a terapia em grupo ajuda bastante. Ou com amigos, você senta para conversar e vê um filme, e principalmente comédia, e começa a rir, e começa a desopilar, e começa a brincar. Aquilo ali é uma interação em grupo. Faz logo você se sentir bem. Exercícios físicos, como natação, uma corrida, uma caminhada, uma musculação, um pilates, uma hidroginástica. Tudo isso são, entre aspas, medicações naturais, que vai ajudar. Esses exercícios físicos estimulam o organismo a produzir a endorfina. E produzindo a endorfina, que é o hormônio responsável pela sensação da alegria, vai gerar um bem-estar. E o nível de ansiedade vai baixar. Então, uma boa caminhada, um exercício físico, uma corrida, uma natação, um pilates, e quem gosta muito, um futebol.
O corpo vai liberando endorfina, esse hormônio responsável pela sensação da alegria. Daqui a pouco você não está mais nem preocupado com as coisas. Daqui a pouco você está alegre, feliz, contente, sorrindo, com bem-estar. Entendeu? Tudo isso faz com que essa ansiedade diminua e baixe. Porque a ansiedade, irmãos, é um problema. Esse transtorno gera uma precipitação. Tem muitos problemas que a gente vai passando por causa disso. Então, um pouco aqui que nós falamos nesse momento, nessa palavra aqui no nosso canal, que você se apegue um pouco e veja dentro desse processo, dessas informações, como você está vivendo e passando. Tá bom? Mas não esquece disso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tá certo? Espero de alguma forma ter trazido aqui alguma informação para você. Talvez se você não soubesse de algumas coisas, pelo menos algumas coisas aqui ou poucas, que claro, o tempo não permite com que a gente faça um estudo imenso, longo, mas essas poucas informações, esses poucos detalhes que nós passamos aqui, esperamos que você tenha, assimilado alguma coisa para a sua vida. Tá bom? Meu nome é Edilson de Castro, esse é o nosso canal, o canal Edilson de Castro, trazendo aqui a palavra de Deus e algumas informações para a tua vida, tá? Deus abençoe você, não esquece das nossas redes sociais, estamos no Instagram, daqui a pouco, meio-dia, 7 da noite e meia-noite, o nosso Instagram é Edilson_Castro 40. O número 40, bota ali colado no Castro, Edilson_Castro 40. E nós estamos trazendo uma palavra da parte de Deus, meio-dia, 7 da noite e meia-noite. Todas as lives ao vivo, tá bom? E aqui no nosso canal também tem as mensagens gravadas, todos os dias uma palavra nova. Possivelmente uma outra mensagem que vamos gravar, vamos comentar um pouco sobre a depressão, que é um transtorno também gerado pela ansiedade não controlada e não equilibrada. Então, um próximo estudo, uma próxima palavra, vamos tratar aqui sobre a depressão, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. A gente se encontra por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe. Não esquece, dá o like, se inscreve no nosso canal e nos ajude a levar essas informações e a palavra de Deus a todas as pessoas e famílias, tá? Deus abençoe, fica na paz, a gente se vê por aí. Grande abraço!